Tier list de hoje é quais jogadores do Flamengo são mais perseguidos, protegidos ou nem tanto assim. Enfim, vou mostrar aqui pra vocês, mas antes eu já peço que vocês deem um like, se inscrevam, ativem o sininho, porque todo dia, na hora do almoço, tem vídeo novo aqui falando do Mengão. Beleza? Como é tier list, vamos pros tiers. Aqui estão nossos tiers e neles temos protegido demais, que é aquele cara que eu considero que é protegido, mas num nível acima do saudável, tá ligado? Protegido demais, não era pra ser tão protegido. Protegido, que é aquele cara que a torcida em geral abraça, né? Tem o nem protegido nem perseguido, que fica ali no meio termo, não é nenhuma coisa nem outra. Tem o perseguido, que é aquele que a torcida, né, com tudo que ele faz a torcida não gosta, e aí não necessariamente tá errado, tá? Importante que nesse aqui não necessariamente tá errado. E o perseguido demais, que é que eu sinto que. Eu tô de fone, não sei porque se eu não vou reagir a nada. É. Que eu sinto que a galera persegue no nível acima, que não era pra tanto. Entendeu? Então vamos nessa, vamos nessa. Começando, como sempre, com os goleiros reservas. Mas dessa vez eu não vou começar botando eles num tier qualquer, não. Não vou botar os dois aqui, não. Eu vou botar o Matheus Cunha em protegido. Porque eu sinto que tem uma galera que protege ele, na minha visão, sem motivo. Eu não acho que é protegido demais, porque também é um cara que quase não joga e tudo mais. Mas eu não entendo o amor que uma parte tem pelo Matheus Cunha. Um jogador que, na minha visão, não tem nível, pelo menos ainda, e nem vai ter, porque vai embora, né? Final do ano vai pro Cruzeiro. Não entendo, não entendo mesmo. Beleza? Então, Matheus Cunha aqui, Diogo Alves aqui, porque, né, esse aqui nunca nem jogou pelo profissional, tipo, talvez tenha jogado ainda no Carioca, mas com elencos sub-20, né? Então, enfim. Rossi é o paredão e é perseguido. Há um mês atrás, 2 meses atrás, ele seria perseguido demais. Mas eu acho que a campanha dele na Libertadores tá fazendo os persecutores do Rossi ficarem com vergonha. Graças a Deus. Porque a quantidade de besteira que eu ouvi sobre o Rossi, de horrorossi, de não tem nível pro Flamengo. Rossi é bom para caraca, tá? Que fique bem claro. Mas eu acho que hoje, como eles estão escondidos, ele é perseguido só. Mas ainda é perseguido, tem muita gente. Vocês podem ver, qualquer coisinha, qualquer bobeirinha que o Rossi fizer errado, vai ter alguém pra falar mal dele. Pode ter certeza. Varela, hoje, eu acho que ele é perseguido. Porque eu acho que ele é um jogador que eu tenho, tipo assim. Óbvio que ele não é um gênio do futebol, não é. Nunca vai ser. Agora, eu tenho tranquilidade quando o Varela tá titular do Flamengo. Eu olho e falo, não, Varela, bom jogador, tá ligado? Vai cumprir bem na defesa, joga bem ali no ataque. Perfeito. Perfeito exagero, mas assim, cumpre perfeitamente, tá ligado? E eu acho que a galera, no geral, olha pro Varela meio tipo, ah, e o Varela? E eu gosto do Varela. Então, pra mim, eu acho que ele é perseguido pela torcida. Emerson Royal. O Emerson Royal com certeza é perseguido. Eu vou botar aqui que é perseguido demais. Só que eu não sei também se tá errado. Tá ligado? Tipo assim, eu acho que tá errado porque tem pouco tempo. Mas ao mesmo tempo ele faz umas coisas. Tá ligado? Tipo, ele tirando aquela bola lá no, do gol que o São Paulo empata o jogo. Há 2 semanas, uma semana atrás, sei lá. Uma semana atrás, eu acho, né? Não sei. Duas. Enfim. Por que ele faz aquilo? Tá ligado? Por que ele espana a bola daquele jeito? Nesse último jogo contra o Sport. Por que ele tira a bola daquele jeito? Bota no pé do cara. Então, assim, ele realmente me estressa legal. O nosso nem tão querido Emerson Royal. Eu ainda acho que ele, assim, é isso. Ele é um jogador que, pô, um lateral que tem uma característica mais ofensiva. Então ele deveria cair no gosto da torcida, porque ele é tipo um Rodinei. Só que ele também tem os defeitos do Rodinei na parte defensiva. E ainda é uma pegada. E como ele ainda não entregou muito na parte ofensiva, eu acho que ele tá ficando só com a parte fraca dele. E aí a galera tá perseguindo legal ele, mas também não sei se tá errado, sinceramente. Léo Ortiz. Protegido ou protegido demais? Protegido, vai, protegido. E acho que com razão, né? Com razão. Léo Ortiz é muito bom zagueiro. Pô, raramente erra, consegue achar passes inacreditáveis,
Jogador muito bom, não tem muito o que dizer. É protegido e é protegido com razão. Léo Pereira, perseguido. Léo Pereira é perseguido. Tem uma galera também que trata o Léo Pereira como se fosse assim, um zagueiro. Aquele Léo Pereira do passado, e não é, tem nada a ver. Léo Pereira hoje, pra mim, é o melhor zagueiro do Brasil, empatado com o Léo Ortiz. É um A e um B. Não é nem um e dois, é um A e um B. Os dois são muito bons, né? O Léo Pereira também tem essa característica de ser muito bom no passe, eu gosto muito dele. Acho que ele é um jogador que é perseguido, não vejo motivo. Não vejo motivo pra fazer o que faz com ele. Cleito, nem perseguido nem protegido, né? Porque tanto faz. Danilo, acho que também nem protegido nem perseguido. Acho que a galera até hoje não tem muito assim uma visão sobre o Danilo. Tipo, quando joga às vezes vai bem, às vezes vai mal. Também a dupla de zaga é muito boa. Então ele também não tem muito assim. Ele só entra em necessidades e. Pra mim, meio que isso. Não tem muito pra onde ir, tá ligado? Alexandro. Também não acho nem perseguido nem protegido. Eu acho muito bom. Muito, 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 muito bom. Pra mim é meu protegido. Mas eu não vejo na torcida assim Oh, Alexandro. Nem pra um lado nem pro outro, tá ligado? O Vinha é protegido demais. Assim, eu ainda tenho a esperança que muita gente tem no Vinha. De, por que não bota o Vinha e tal. Agora, também tratam como se o Felipe Luiz não escalar o Vinha fosse assim, porra, não tá escalando o Roberto Carlos no auge. E não é o caso. Até porque, tirando aquele jogo contra o Bragantino, que é o jogo que todo mundo lembra, de o Vinha foi muito bem, tirando isso, não teve. Todas as vezes que ele entrou, ele foi mal. Infelizmente. Falando, eu queria que ele fosse bem, mas. Tá ligado? Então, ele é protegido demais. Assim. De novo, expectativa, esperança, eu até tenho, quero ter. Mas não. Né? Ayrton Lucas, perseguido demais. E esse aqui eu acho sem razão. Assim, não é que o meu querido Ayrton Lucas não de vez em quando dê motivo. Não é isso que eu tô dizendo, que eu também não sou maluco, tá? Agora, uma rapaziada trata o Ayrton Lucas como se ele fosse o pior jogador do mundo. E ele não é. Ele comete uns erros bobinhos? Sim. Mas ele tem qualidades. Ele é um jogador, muito rápido, ele finaliza bem, ele sabe cruzar, mais ou menos. Mas enfim, ele é forte, ele defende muito mal, verdade. Mas ele tem qualidades, tá ligado? Eu não acho que ele seja um jogador inútil, como muita gente trata. Não acho. Gosto dele. Às vezes não, mas em geral gosto. Everton Araújo, perseguido. Às vezes com razão, muitas vezes. Porque também é lambão, sabe lambão? Jogador que faz lambança. Everton Araújo. Bem lambão. Então, é... Isso faz com que a galera... Eu mesmo, quando o Everton Araújo entra, eu falo, ai meu Deus do céu, que ele não me entregue um gol, pelo amor de Deus. Ele tem feito menos, mas também tem jogado menos, né? Enfim, Everton Araújo pra mim é perseguido, mas também não tirou a razão da rapaziada, não. Pulgar. Pulgar é protegido, na minha visão. Eu acho que o Pulgar, a galera protege o Pulgar, né? Ele tem algumas coisas de... Assim, eu digo, por exemplo, uma jogada que tem um erro do Pulgar, a rapaziada vai procurar qualquer outra pessoa pra ter errado, entendeu? E não o Pulgar. Tipo, Flamengo e Bayern. 1 minuto de jogo, Pulgar faz um gol contra. Ninguém lembra disso. Todo mundo vai lembrar do Luiz Araújo, de outras coisas. Do Pulgar, não. E o Pulgar fez um jogo horrível contra o Bayern. Não tô dizendo que o Pulgar é ruim, tá? Não tô dizendo que a galera não deva proteger o Pulgar, porque o Pulgar é um bom jogador. Agora, que ele é protegido, na minha visão, pela torcida, ele é. Alan, perseguido demais, e com razão. Eu não tô aqui pra ensinar ninguém a torcer. Se querem perseguir o Alan... Lembrando sempre, gente, que aqui quando eu falo perseguir, não é, obviamente, você agredir ninguém, você ficar indo na rede social xingar ninguém, né? Tô falando de opinião futebolística. Pra depois não dizer, o Heitor 13 tá falando de que é pra perseguir jogador na rua. Não é isso, né? Tem um senso, pô. Calma aí.
Little Jorge, protegido demais, e com razão. E esse eu falo por mim. Se o Jorginho faz um gol contra, eu penso, ele tem um plano. Tá ligado? O Jorginho tá nesse nível pra mim. Eu sou um completo apaixonado pelo Jorginho. É isso. Não tem muito pra onde fugir. Jorginho eu acho genial, eu acho ele craque, eu acho que ele faz tudo certo. Então, protegido. Por mim, falo até. Eu também. Acho que a maioria da torcida é meio que assim. Né? Até porque a gente não tem nem muito do que proteger ele. Porque ele não erra. Tipo assim, quem critica o Jorginho, sei lá. Eu acho que nem tem. Talvez o mais justo fosse até nem protegido nem perseguido, porque eu acho que nem tem esse debate. Não tem uma crítica pra ele ser protegido ou criticado, entendeu? É. Mas eu acho que ele é protegido demais, porque se tiver também a gente vai proteger. Já de cara. Já de cara, fica aí. Fica aí. Saul. Saul, eu acho protegido também. Até porque tem uns jogos aí que ele não vem bem. E eu também, falo por mim. No que eu posso, eu finjo que nada tá acontecendo. Ah, o Saul não jogou bem nos últimos jogos. Eu falo, o quê? Quem? Saul. Ah, não, jogou. Não, não foi tão bem, mas jogou bem, jogou bem. Eu faço isso, entendeu? Pra mim é protegido. Meu protegido, inclusive. Jogadores que eu mais gosto do Flamengo. Carrascal, um dos melhores jogadores do Flamengo, também completamente protegido. E com razão. Acho que o Carrascal, nesse momento, pode cuspir na nossa cara que a gente vai aplaudir. Tô errado? Acho que não. De La Cruz. De La Cruz. Difícil De La Cruz, né? Porque, por um lado, eu acho que ele é protegido, porque muita gente tem esperança nele que é difícil. Por outro, perseguido pela questão das lesões. Eu acho que nenhum nem outro. Porque eu acho que ele é a medida certa de tudo. Acho que a torcida não tem mais expectativa porque sabe que ele não aguenta jogar. Mas sabe que quando ele joga, ele pode entregar alguma coisa. Quando critico a parte dele não tá sempre com problema físico, tá certo, porque como é que a gente vai contar com um jogador assim? E quando falam que ele quando joga bem, é verdade também. Então acho que ele tá na medida certa. Acho que aí tá protegido demais e com razão. Mesma coisa do Carrascal, se ele quiser dar 2 tapas na nossa cara, venha. Não tem problema nenhum. O Gonçalo foi embora. Gonzalo Plata, perseguido. Perseguido demais. Porque o Plata hoje, com a questão das expulsões, a gente pode até entender que há uma justiça. E porra, Plata, toda hora, tá ligado? E assim, no geral, eu gosto do Plata. Eu acho ele bom jogador. Eu acho que ele ajuda o Flamengo. Já fez gol de título e tudo mais. Acho um bom jogador. Mas, com esse negócio das expulsões, a gente começa a olhar pro custo-benefício geral dele e não fica tão interessante. Porque é um jogador que faz pouco gol, não tem aparecido tão bem nos jogos. E, pô, é expulso direto, tá ligado? Mas a galera já tinha uma má vontade com ele. Eu hoje tô bolado com ele. Mas a galera já sempre teve má vontade com o Plata. Sempre teve. Então eu acho que ele é perseguido demais. Não acho nem que com razão, não. Aqui eu acho que a galera se passa, tá ligado? Luhan, pra mim, não. Luiz Araújo perseguido demais. E esse, pra mim, totalmente errado. Totalmente errado. Porque eu sou o defensor número 1 de Luiz Araújo. Eu sou quase um advogado de Luiz Araújo. Sempre fui. Sempre. Desde que ele chegou no Flamengo. Em todos os momentos. Todos. E até hoje, tem gente que trata o Luiz Araújo como um jogador qualquer. Luiz Araújo é um dos jogadores que mais faz gol e dá assistência nesse time. Eu digo pra vocês, o Luiz Araújo, ainda mais que, enfim, notícia de agora, né? Acabou de sair que o Pedro se machucou. Existe uma chance bem razoável, infelizmente, dele não jogar a final da Libertadores. Luiz Araújo tem que ser titular na final. Tem que ser. Tá? Obrigatoriedade. Que fique claro. E tem gente, é isso, que quer criticar. Quer criticar o Luiz Araújo. Tá ligado? Isso é uma coisa que me deixa louco. Me deixa louco. Cenourinha. Cenourinha é perseguido demais e com razão, na minha visão. Quanto tempo Cenourinha tá no time?
Ele tem uma coisa que ele é tipo o De La Cruz e pouca gente fala. Tá sempre machucado. E eu acho que ele joga pior que o De La Cruz. Porque às vezes ele entrou e fez um gol. Ele entrou e deu uma assistência. Ele entrou e fez uma boa jogada. Mas é raro. Porque ganha, porque foi contratado, é muito raro. Pra mim é perseguido demais e é com razão. Michael, acho que é perseguido. Mas também tem uma razãozinha. Tem uma razãozinha em perseguir o Michael, né? Joga mal, joga mal. Bruno Henrique tá sendo perseguido. Recentemente pela torcida do Flamengo. Uma das maiores sacanagens que vem acontecendo. E não tô nem falando do negócio de aposta, da rapaziada aí da mídia que defende o Palmeiras. Não tô falando disso, não. Tô falando dentro da torcida. Que ficam tratando o Bruno Henrique como um qualquer. Como, meu Deus, calou o Bruno Henrique. Ai. Fica uma rasgação, um monte de jornalista, de influenciador. Ai, o Felipe Luiz calou o Bruno Henrique. Até quando? Meu irmão, é o Bruno Henrique. Calma. O Bruno Henrique pode estar em uma fase? Pode. Mas não vem você ficar tirando o Bruno Henrique pra merda, não. Tá louco? Eu, hein? Isso trouxe que tem me irritado ultimamente. E sendo que o Bruno Henrique esse ano decidiu Supercopa, fez gol em jogo importante de Libertadores, vários jogos que o Flamengo foi bem. Foi Flamengo e Chelsea, quem faz gol? Bruno Henrique, entrando no lugar do Arrascaeta. Tá? Esse ano, não tô falando de 2019, não. E fica um pessoal aí querendo jogar o Bruno Henrique pra merda. Isso me deixa maluco. Perseguido demais. Eu botei perseguido demais. Absurdo. Desculpa, me estressei. Samuel Lino tá sendo perseguido, um pouquinho com razão, tem que começar a jogar mais. Mas é um jogador que, assim, eu tenho certeza que, tipo, se não esse ano, porque o ano já tá muito no final, mas, tipo, ano que vem vai começar a jogar muito pelo Flamengo. É muito bom jogador o Samuel Lino, tá? Mas eu entendo que faz parte também, ele tá meio perseguido, porque não engrenou, não engrenou ainda. Não engrenou ainda. O Wallace é muito perseguido também. E, assim, às vezes ele dá motivo. Expulsão também, que nem o Plata. Às vezes dá motivo. Mas. Cara, é bom jogador, é moleque, tá ligado? Eu sou defensor. Pra mim, ele é meu protegido. Meu protegido. Mas, no geral, eu entendo que a torcida tem uma visão de perseguição com ele. O que eu acho errado. Juninho, eu acho que é protegido. A torcida, eu acho que hoje ele é. Tipo assim, tem a galera, eu acho que é meio dividido. Mas tem a galera que é o Juninho é muito ruim. Só que eu acho que o tempo foi passando, o Juninho não foi jogando. E a galera foi ficando com uma curiosidade. Tipo assim, por que não bota o Juninho? Aí o Juninho entra e faz um gol. O Juninho tinha entrado nos outros jogos, não tinha feito gol. Mas tinha participado. Tá ligado? Então acho que a galera foi criando uma proteção com o Juninho. Até porque tem também o negócio que eu falei do Bruno Henrique. Tem muita gente que quer qualquer um, senão, que não o Bruno Henrique. E o Juninho é um desses caras. Eu até queria ver também o Juninho jogando mais. Acho que hoje, por exemplo, esse Fla-Flu aí é dia. Hoje é dia. Até porque o Fluminense tem medo do Juninho, porque ele fez gol na final do Carioca. Tá ligado? Então, Juninho é protegido, eu acho que hoje, da torcida. O Pedro. O Pedro. E aqui eu vou fazer um meia-culpa. O Pedro é perseguido. O Pedro é perseguido. E perseguido por mim também. Eu sou uma pessoa que eu assumo que eu tenho uma certa má vontade com o Pedro. Errado até, da minha parte. Tô falando de verdade, fundo do coração. Porque eu acho que o Pedro, às vezes, tem umas posturas que eu não gosto. É isso, aquele negócio lá que o Felipe Luiz falou na coletiva, dele treinando. Em campo, às vezes eu acho que ele é muito displicente. Mas ele é muito bom. Só que aí eu acho que por isso eu acabo qualquer coisa. E também tem uma questão que a gente não pode negar, que o Pedro passou por uma rivalidade com o Gabigol. De ser quem que é melhor, Gabigol ou Pedro? E eu era mais time Gabigol. Por mais que o Pedro seja melhor, o Pedro é muito melhor que o Gabigol. Muito melhor. Tecnicamente falando, não tem nem comparação. Mas o Gabigol é o Gabigol, né? Aí eu acho que ficou um pouquinho assim. E tem muita gente, eu acho que tem isso, assim, que tem aquela coisa de, pô, eu sempre fui mais Gabigol. Só que hoje é só o Pedro e o Pedro é muito melhor. É besteira, é isso, é por isso que eu boto aqui perseguido. E tá errado, a gente tem que parar com isso. Tô mal de cabeça que o Pedro não deve jogar a final, gente. Ai, meu Deus do céu. O que vocês acharam da tier list? Gostaram? Dá mais uma olhada aí, diz aí nos comentários o que vocês acharam, que ficou errado, que ficou certo, que ficou mais ou menos.
E também não se esquece de se inscrever, dar o like, ativar o sininho, que todo dia, na hora do almoço, tem vídeo novo aqui, falando do Mengão.